Putin e Xi Jinping fazem importante videoconferência e prometem aumentar suas alianças econômicas, políticas e principalmente militares. Até uma visita à Rússia por parte do Xi Jinping pode rolar em 2023. Stoltenberg, que é o número 1 ali da OTAN, garante que é necessário para garantir a paz que o mundo ocidental mande mais armas para a Ucrânia e os Estados Unidos, inclusive, pode estar se comprometendo nesse sentido, pelo menos segundo a Bloomberg, grande agência de notícias aí internacional. Notícias importantes também relacionadas ao Sergei Lavrov, que, para quem não sabe, é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e ele garante que existem dezenas, centenas ou até milhares de militares americanos em solo ucraniano. E isso não é de agora. Isso vem desde o golpe do Euromaidan, lá de 2013. Vamos entender um pouco mais sobre isso. E o porta-voz do Secretariado de Defesa ali, do Estado americano, garante que o único país que pode alterar a geopolítica internacional, a ordem mundial estabelecida, chama-se China. Vamos tentar discutir também um pouco mais, porque a China, inclusive, já criticou essa postura dos norte-americanos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Barcilho, me segue lá, pessoal, que é super importante, tá, pra gente bater um papo e tal. E claro, se você quiser contribuir aqui financeiramente pro meu canal, e muita gente vem contribuindo, vocês não têm noção, pessoal, de como eu fico feliz com isso, tá? É uma recompensa tanto pessoal como profissional, remuneração final é meu trabalho, tá? E assim, eu fico muito satisfeito de poder trabalhar com algo que eu adoro, que é falar de geopolítica e contribuir tanto aí pro dia a dia de vocês. Beleza? Então, se puder, galera, se não, só seu like, seu engajamento também, sensacional. Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve a notícia hoje super importante da reunião por videoconferência, não presencial, entre Putin e Xi Jinping. E eles prometeram, dentre outras questões, estreitar as suas alianças econômicas, políticas e principalmente militares. A gente tem que se ligar uma coisa super importante, que é a China, assim como a Índia, tá? Não sancionou a Rússia. A gente sabe que se tiver que escolher um lado, com certeza escolhe o lado do Putin. Não a Índia, né, mas a China. O lado do Putin. Mas assim, falar que a China também foi uma grande apoiadora do conflito, não deu, tá? Isso é fato. Desde o início dos conflitos, a China vem pedindo pela paz, ela quer maiores explicações sobre os motivos que levaram Putin a fazer aquela incursão. Pelo menos assim, publicamente, a China nunca deu uma demonstração de apoio tão grande à invasão da Rússia à Ucrânia, tá? E essa reunião que acontece nos últimos dias do ano, eu acho que ela dá um start, uma ideia do que tende a ser, né, a vir em 2023. Muito possivelmente a China, percebendo o aumento das interferências da OTAN, dos Estados Unidos, no Mar da China, na região do Índico-Pacífico, vai estreitar relações com a Rússia. A gente teve recentemente aí sendo finalizado o exercício militar no Mar do Pacífico, no Oceano Pacífico, feito por China e Rússia. Cara, já falei para vocês, por exemplo, de exercícios realizados no Ártico, inclusive com a presença de China, Rússia e Irã. Então a parceria sino-russa, ela está cada vez mais consolidada, digamos assim. Então essa reunião é quase como se fosse uma demonstração pública, o Xi Jinping não falou, tá? Mas geopolítica, você não precisa falar. Basta você demonstrar, suas ações, elas falam mais do que suas palavras, quase, né? Um apoio à Rússia nesse momento. E lembrando que, embora eles garantam, né, que a parceria hoje está melhor do que nunca, tal, China e Rússia não são tão grandes parceiros assim ao longo da história. Por exemplo, um dos conflitos que marcam os dois países é a influência sobre a Ásia Central. Toda aquela região, Cazaquistão, Tadiquistão, Turcomenistão, os países que pertenciam à antiga União Soviética, aquilo é uma baita reserva, por exemplo, de combustível fóssil. Gás natural é um bolsão de gás aquilo ali. Você pega o Cazaquistão, a reserva de urânio, pessoal, é impressionante. Base de lançamento de foguete, parceria com a Rússia é super importante. Só que a China, ela vem aumentando, por exemplo, os seus investimentos, é o Road and Belt, cada vez mais investimentos em infraestrutura e tal, e a Ásia Central é uma região estratégica. E aí, qual grande império vai influenciar a Ásia Central? Isso não está bem definido. Então, assim, a parceria é momentânea, nunca houve tão poucos militares na fronteira entre Rússia e China, pelo deslocamento de tropas, claro, para a Rússia, e porque hoje é muito difícil pensar que vai ter algum tipo de conflito, né, entre Rússia e China, mas é fato que amigos no momento, mas historicamente nem tão amigos assim, né? Vamos ver o que aguarda
para 2023 e para os próximos anos. Mas ficou consolidada uma parceria futura entre os dois países. Stoltenberg, que é o número 1 da OTAN, ele pediu para que os países ocidentais mandem mais armas, e na verdade nem necessariamente mais armas, mas principalmente mais munições para a OTAN. Eu até coloquei os números aqui para vocês no passado, e você tinha, por exemplo, os Estados Unidos, enquanto gastava 8 mil munições em conflitos como Afeganistão e Iraque, a Ucrânia fica gastando cerca de 30 mil. É uma proporção quase 4 vezes maior, percebe? Então, os países da OTAN, inclusive os Estados Unidos, eles vêm enfrentando algumas dificuldades para conseguir abastecer de munições a Ucrânia. A gente teve, por exemplo, recentemente um ataque que foi feito pela Rússia à Ucrânia, e mais de 120 mísseis aí de cruzeiros, né? Alguns de cruzeiro, outros não, que foram disparados no território ucraniano, e grande parte disso foi repelido pelos sistemas de defesa. Alguns não, claro, né? E isso muito com o apoio dos países ocidentais. O que o Stoltenberg garantiu? Ele sabe que é óbvio que a Ucrânia nunca vai vencer a Rússia no conflito. Não existe chance da a Ucrânia destruir a Rússia. Mas que todas essas guerras, elas acabam numa mesa de negociação. Só que a Ucrânia, muito bem armada, ela tem muito mais empoderamento para conseguir acabar com o conflito do que propriamente sem armamento, com a Rússia derrotando, conquistando uma série de regiões, né? Então, segundo o próprio Stoltenberg, munições e armamentos deixam a Ucrânia mais próxima da paz. Até esqueci de comentar com vocês que os Estados Unidos, bem impressionado por essa fala do Stoltenberg, mas muito mais, né? Faz parte da política americana, considera aumentar os seus aportes financeiros, seus aportes militares, e mandar o blindado Bradley para a Ucrânia, uma coisa que tinha sido pedido pelo Zelensky, em primeiro momento tinha sido negado, e segundo a Bloomberg, vai ser dado agora para a Ucrânia. Óbvio, pessoal, que a Rússia, mesmo publicamente, o que ela fala? Que essas munições, esses armamentos que a OTAN e que os países ocidentais dão para a Ucrânia, eles só prolongam o conflito e fazem com que a Rússia tenha que agir com mais força, porque não está lutando somente contra os ucranianos. Luta contra os ucranianos e contra todo o mundo ocidental, tá? Inclusive, a Rússia, esqueci de falar para vocês, né? Na própria reunião com Xi Jinping, o Putin garantiu que ele sempre tentou fazer pelas vias diplomáticas. E, aliás, ele até fala, olha, eu quero estabelecer a paz com a Ucrânia com a base na conversação. Quem não quer conversar são eles. É óbvio, né, pessoal? Qual que é a base da conversação? O Putin só aceita o começo de conversa se a OTAN se desmilitarizar, não participar da OTAN e ainda os 4 territórios que foram invadidos pela Rússia, os 5, né, incluindo a Crimeia, tem que continuar pertencendo à Rússia. Ou seja, né, e a Ucrânia também fala que quer negociar, só que o princípio de negociação tem que ser a devolução integral dos territórios. Entende? Então não é querer fazer diplomacia isso, né? Mas é claro que geopolítica sempre vai tentar essa imagem aí dos dois lados, né? O Sergei Lavrov, que está falando bastante nos últimos dias, inclusive, ele deu uma declaração falando que os Estados Unidos, ele mantém uma presença militar com dezenas, centenas e até milhares de militares na OTAN. Inclusive, o Lavrov citou que a CIA, ela ocupa um andar no serviço de segurança da Ucrânia. Isso fornecendo consultorias, talvez fornecendo algum tipo de treinamento, às vezes até batalhando. Professor, mas isso de maneira oficial? De maneira oficial, pelo menos não, tá? Mas a gente sabe que extraoficialmente é muito comum essas grandes potências mandarem ali os seus militares. Às vezes os militares não está representando o Estado americano, mas vai um militar dos Estados Unidos sem estar representando os Estados Unidos. Para não falar, né, a Rússia faz isso? Claro que faz, galera. O grupo Wagner, por exemplo, é um grupo que ele é fortemente influenciado pelo Putin. O oligarca que comanda o grupo Wagner é um cara que é grande aliado do Putin e ele atuou na Síria, atua na Ucrânia, atua em uma série de conflitos. Só que não é a Rússia que está batalhando. É um grupo paramilitar que é russo, mas eu não tenho culpa. Não é o Estado russo que está interferindo, percebe? Então, assim, é muito provável que, de fato, isso aconteça. Não sei se um andar inteiro, né, tem. Mas vale ressaltar que a Rússia, ela sempre acusou isso, principalmente desde 2013, com o Euromaidan. O Euromaidan, que foi quando o governo ucraniano, pressionado pelo Putin, não entrou para a União Europeia. Parte da população ucraniana, que era a favor da entrada da Ucrânia na União Europeia, começa a protestar, e você tem a tirada de um governo pró-Rússia e a entrada de um governo mais pró-Ocidente. A gente chama isso de uma revolução colorida. O Sergei Lavrov garante que teve fortíssima participação em propaganda, em financiamento da OTAN
e dos Estados Unidos, percebe? Então, desde o Euromaidan, lá de 2013, a presença dos militares americanos é gigantesca. Não dá para esquecer também que os Estados Unidos, ele sempre alega que existem biolaboratórios, onde os Estados Unidos estaria desenvolvendo, junto com a Ucrânia e uma série de outros países também, agentes patológicos para serem utilizados, por exemplo, em um eventual conflito para uma arma biológica. Isso nunca foi comprovado, tá? Mas existem especulações que até mesmo o Hunter Biden, que é o filho do Biden, que tem alguns negócios escusos ali na China, na Ucrânia, pode estar envolvido com esses biolaboratórios. De novo, pessoal, é especulação, não existe informação confirmada sobre esse fato. E para finalizar, os Estados Unidos liberou uma informação, na verdade, né, o Vedant Patel, que é o porta-voz do Departamento de Estado americano, ele garantiu que o único país que pode alterar a configuração da nova ordem mundial, desse momento, da novíssima ordem mundial, é a China. E acho que está bem claro, pessoal. Inclusive, a China fez críticas, tá, a essa postura dos Estados Unidos. O Biden, ele divulgou um documento oficial da proposta geopolítica americana e garantiu que a Rússia é um inimigo em curto prazo, mas a China é um inimigo em longo prazo. E acho que é bem óbvio por que isso, né? Quando a gente fala em geopolítica, a gente tem que dividir em soft power e hard power. Soft power é a influência cultural e econômica que um país tem. Culturalmente, os Estados Unidos, ele ainda tem a sua indústria cinematográfica, o inglês é a língua mundial, a sua produção musical, as séries e tal. Então, os Estados Unidos, ele está muito além dos outros países. Mas é fato que a China, ela vem influenciando cada vez mais. Jogos Olímpicos, as suas marcas, o seu modo de vida. Os chineses, eles vêm conquistando o mundo. Mas os Estados Unidos está bem na frente. O American of Life é muito maior que o chinês ainda, né? Da parte econômica, a China vai superar o PIB dos Estados Unidos de 2027 até 2032. Não se sabe a fonte. Claro que o PIB per capita dos Estados Unidos ainda vai ser bem maior. Quando a gente fala do âmbito militar, a China vem investindo cada vez mais também. A gente fala, por exemplo, a China, quando foi comemorar os 100 anos da Revolução Chinesa, desfilou com um míssil que tinha capacidade de atingir os Estados Unidos. Por quê? Coincidência? Claro que não, pessoal. Demonstração de poder, né? E a parceria entre China e Rússia, incluindo, né, os exercícios militares que são feitos entre os dois, é para fazer talvez o elo mais fraco que a China tem, que é essa falta ainda de capacidade nuclear próxima dos Estados Unidos e Rússia, seja suprida com essa parceria com os russos. Então a China, que já está propondo, né, o G20, uma mudança no G20, está propondo, por exemplo, que os BRICS sejam os BRICS+, com uma aliança dos países emergentes contra o G7, que é uma aliança dos países desenvolvidos. E claro, a China como liderança desse novos BRICS, ela quer mudar a nova ordem mundial. E claro, pessoal, China, economicamente, soft power, é o que tem mais poder para conseguir concorrer com os americanos. Mas óbvio que a Rússia também vai ter papel importante, principalmente militar, para conseguir expandir a influência da China. Beleza, pessoal? Deu para entender? O que vocês acham? Deixa aí, quero saber a resposta de vocês, hein? Vocês acham que a China pode superar? Dentro aí, vamos colocar, uns 15 anos. Geopoliticamente, os Estados Unidos como a principal potência geopolítica internacional? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.